Caros e caras, amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, nós voltamos a falar com você aquela série que nós começamos sobre as eleições de 2022, que nós consideramos a mais importante eleição da história do Brasil. Para isso, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe com um amigo ou amiga, peça que se inscrevam e aperte o sininho para que você receba sempre as notificações nossas que o YouTube manda automaticamente para que você veja um vídeo novo nosso. Nós estamos comentando sobre as eleições no Brasil e evidentemente vai passar alguma coisa. Eu não tenho absolutamente nada escrito, é tudo de memória mesmo. Então, nós falamos das eleições de 1960, das eleições de 89, das eleições de 94, das eleições de 2002, das eleições de 2010 e falamos um pouco das eleições de 2014, que elegeu a presidente Dilma Rousseff. Os senhores sabem, ela sofreu um golpe parlamentar, não foi militar dessa vez, e acabou deixando o poder nas mãos de Michel Temer, o seu conspirador. E nós chegamos nas eleições de 2018. Essa eleição teve um fato muito importante. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, era disparado o eleito caso pudesse ser candidato. Mas havia por trás disso uma luta desigual, comandada pelo juiz Sérgio Moro, e escorada desde o início, falando com vocês, no apoio do governo norte-americano. Eu queria, antes de tudo, esclarecer para os senhores o seguinte: muito se fala em corrupção, mas eu pergunto aos senhores, qual governo é mais corrupto no mundo que não seja o governo norte-americano? Todo o governo norte-americano ele é corrompido pelas grandes empresas. Os grandes milionários do mundo são aqueles que mandam no governo norte-americano. É um governo que inventa guerra, que invade países, mas existe um objetivo do norte-americano, tanto do cidadão que é democrata, quanto do cidadão que é republicano. Estou falando isso a nível de partidos. Não estou dizendo que no íntimo, no âmago do cidadão, desculpem, ele seja republicano ou seja democrata. Porque todo governo norte-americano ele tem interesses nos quatro cantos do mundo. Mas os interesses desses norte-americanos simplesmente se confunde não com a defesa do país deles, mas com a defesa dos empresários norte-americanos. Ou seja, o Brasil é uma extensão do governo dos Estados Unidos. A Venezuela, o Iraque, parte da Europa. É assim que é o raciocínio. Onde tiver uma fonte de energia necessária aos Estados Unidos da América, ele se fará presente de todas as formas. Pelo cinema, pela televisão, pela comunicação em geral, mas fundamentalmente com as armas mais possantes do mundo. Então, orquestrado pelo governo norte-americano, se criou no Brasil, ainda mais atrás, uma famosa Operação Lava Jato. Essa operação visava tirar totalmente do poder, mas de maneira esmagadora, o Partido dos Trabalhadores, que havia vencido as eleições em 2002, quando a extrema-direita não esperava, e esse partido conseguiu fazer para o povo, aqueles mais necessitados, os melhores governos durante 13 anos.
transformou a cara do Brasil. Mas todos que tinham antecedido o PT poderiam ter feito. Então, se fala, por exemplo, que o Partido dos Trabalhadores roubou, que o presidente Lula é ladrão, mas eu pergunto aos senhores, como houve tanto roubo e 400 bilhões de dólares ficaram guardados para esse governo que aí está? Como se roubou tanto se os maiores salários pagos na história do Brasil foram pagos nos 13 anos de governo do PT? Como se roubou tanto se o maior número de universidades foi criado no governo do PT? O maior número de saneamento básico do país, que consome um volume enorme de dinheiro, foi feito no governo do PT. O maior programa de construção de habitação popular também foi feito no PT. A expansão da escola primária em larga escala também no PT. Creches foram construídas em todo o Brasil, 35 em Vitória da Conquista. A agricultura familiar nunca foi tão valorizada como foi nos governos do PT. O Bolsa Família foi um programa que tirou 35 a 40 milhões de pessoas da pobreza. Claro, sempre haverá alguém pobre. Enquanto você não zerar o déficit de emprego, você vai ter alguém pobre. Só que o Brasil, nos governos do PT, tinha 5% de desempregado, hoje tem 13%. 5% é muito, mas 13% é muito maior. Programa de bolsas a cientistas brasileiros pelo mundo, nunca houve igual. Eram 100 mil bolsas de estudo. O sistema de saúde que foi criado no Brasil, com o SAMU 92, o SAMU, com as UPAs e com as policlínicas, a municipalização da saúde para dar ao município o poder de gerenciar o custo e a operacionalização do serviço. Tudo isso foi criado pelo governo do PT. Antes, nunca houve trabalho nessa linha. E ninguém foi capaz de deixar nos cofres do Brasil nada além de 20 bilhões de dólares. Nunca, em governo algum, durante os 100 anos, os 122 anos da República, jamais houve. Eu estou fazendo esses dados aqui que os senhores podem automaticamente comprovar. O sistema de energia rural no Brasil teve uma expansão no governo do PT que foi maior do que a história do Brasil inteira. E esses dados estão à vontade para que todos vejam. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que muitos dizem que houve desperdício de dinheiro com o Porto de Cuba, com o governo da Venezuela, com a refinaria de Pernambuco, com a Passadina, lá nos Estados Unidos, com Angola, né? Particularmente Angola. Você, brasileiro, você não tem vergonha na cara que, ainda que o Brasil entregasse a Angola 250 bilhões de dólares a cada 5 anos, seriam pagas as dívidas dos mais de 300 anos que o povo angolano trabalhou de graça para fazer a riqueza de vocês, seus pedantes, seus desrespeitosos, donos das fazendas, das indústrias. Pode ter certeza, 90% do seu capital pertence aos angolanos.
ao pessoal da Guiné-Bissau, ao pessoal de São Tomé e Príncipe, de Moçambique, enquanto vocês escravizavam aquele povo apenas por eles terem a pele negra. Esse tipo de reflexão, seus descarados, vocês devem ter. Mas eu sei que vocês não têm, mas de vez em quando eu lembro vocês. Mas voltando ao assunto principal aqui, todo esse trabalho feito pelo juiz Sérgio Moro visava a extinção do Partido dos Trabalhadores e a liquidação da esquerda no Brasil. Mas não era que isso fosse a direita brasileira que tinha pensado. Isso foi pensado lá nos Estados Unidos da América. E não é de hoje. Desde 2007 que o juiz Sérgio Moro foi cooptado pelo governo americano para fazer esse trabalho. E os senhores se lembram que houve no Brasil um grande escândalo envolvendo um banco do estado do Paraná chamado Banestado. Ali, o país teve um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão. E o juiz Sérgio Moro absolveu todos os implicados, inclusive Youssef, que é o cara que sustentou a campanha do senhor Álvaro Dias, que também anda espalhando aí que é defensor da moral e dos bons costumes. Entre outros, o juiz Jair Bolsonaro, o juiz Sérgio Moro, é que eu tento falar, acabo confundindo um com o outro, absolveu todo mundo. Nenhum centavo foi recuperado. Só que os norte-americanos prestaram atenção nesse processo e resolveram instruí-lo para fazer o contrário, que ao descobrir o que se chama de corrupção, que é feito no Brasil, que é empreiteira sustentar a campanha política de candidatos, e que nos Estados Unidos da América é feito 50 vezes mais, tornar a corrupção, por quê? Porque você liquida o cidadão que é considerado corrupto. E faz coisa tão bem feita que é diferente dos erros que, segundo os norte-americanos, eles cometeram. Não que eles se arrependam de nada, mas da derrubada de Getúlio, a derrubada de Juscelino, a tentativa de derrubada de Juscelino, a derrubada de João Goulart e a derrubada de Jânio Quadros. Eles consideram que não era mais possível se derrubar o presidente da República no Brasil por golpe militar. Então, era fundamental criar o golpe jurídico parlamentar, ou seja, você fazia todo o encaminhamento jurídico e o parlamento derrubaria com impeachment. Então, para o povo, ficava parecendo que não era golpe. E foi isso que ocorreu com Dilma Rousseff. Ou os senhores acham que pegar um dinheiro do Banco do Brasil, que é onde o governo federal deposita, pegar um dinheiro da Caixa Econômica, que é também o detentor da conta do governo federal, e antecipar para a colheita da safra e do Bolsa Família, que isso é crime para se derrubar um presidente da República? Isso não é crime. Não existe isso. Então Dilma caiu por isso, meus caros. Mas não foi por isso que ela caiu. Ela caiu porque os Estados Unidos da América precisavam do pré-sal. E Lula exagerou na dose. Lula abriu banco com os países emergentes, incluindo Rússia, China e Índia, as potências do futuro, mais África do Sul e Brasil. Não podia passar. Os norte-americanos não admitem isso. Eles só recuam para a França, porque a França os salvou da Inglaterra. E aí, meus caros e minhas caras, o trabalho foi feito.
todas as provas carreadas à base de delação premiada, com alguém que recebia dinheiro de empreiteira, e é verdade, e todos aqueles que recebem dinheiro de empreiteira devolvem o dinheiro, parte. Acontece aqui na Bahia, sempre aconteceu. Ou os senhores acham que as fortunas dos deputados e senadores e governadores que vocês veem por aí, eles conseguiram como? Não é possível. Então, ou você acha que quando um deputado traz uma emenda para a vitória da conquista, vai ser a revolução, trouxe R$1 milhão para a vitória da conquista. Você acha que ninguém de conquista vai ficar com um pedaço desse dinheiro? Vai ficar assim. Bom, então, era fácil você, numa delação premiada, forçar a barra para que as pessoas falassem o que não viram, como aconteceu com Léo Pinheiro. Chegou um ponto que, ao não ter prova, o juiz sentenciou o ex-presidente Lula dizendo o seguinte, que em lugar algum ele apontou prova, mas que ele tinha convicção baseado nas delações premiadas. Nenhuma delação premiada provou nenhum daqueles, nem Palocci, nem Léo Pinheiro, ninguém que depois contra Lula deu ao juiz Sérgio Moro a prova da corrupção. Jamais foi vista, mas aí, contando com o apoio da mídia, inclusive Rede Globo, Bandeirantes, Jovem Pan, Estado de São Paulo, Jornal e Folha, aí você cria na cabeça do cidadão isso. E por isso o fracasso de Fernando Haddad nas eleições de 2018. Ali agradou o governo dos Estados Unidos da América. Mas o que aconteceu de errado? Bolsonaro deu um golpe em todo mundo. Aí veio aquela história da facada que eu nunca me convenci que ela houve, desde o primeiro dia. Nunca acreditei naquela facada. E continuo sem acreditar. O que aconteceu ali? Era esperado que ganhasse as eleições Geraldo Alckmin. Porque aí, sendo Geraldo Alckmin de um partido que a metade é direita e a metade é centro-esquerda, e para governar ele tivesse que fazer a mesma conjunção de partidos, fosse mais fácil abrir o caminho para que o juiz Sérgio Moro fosse candidato a presidente da República. Eu boto vocês para raciocinar. Mas aí, Bolsonaro venceu as eleições. E Bolsonaro prestou continência à bandeira americana. Todos podem ter visto aquilo como um ato de apenas de bestialidade. Mas Bolsonaro não é besta. Bolsonaro não é burro. Bolsonaro é inteligente. Ele não é culto. Mas Bolsonaro é inteligente. E aí, como sociopata que é, ele sabe que é isso. Quando ele bateu a continência para a bandeira norte-americana e fez a aproximação com Donald Trump, foi para dizer o seguinte: o homem de vocês no Brasil sou eu e não Sérgio Moro. E também, quando o Bolsonaro chamou Sérgio Moro para o governo, ele sabia que ele iria utilizar o Sérgio Moro, iria constranger o Sérgio Moro, para depois botar Sérgio Moro desmoralizado para fora do governo. E foi exatamente o que aconteceu. Para dizer aos senhores que ele não é burro. Então, essa foi a tentativa. Mas Sérgio Moro voltou aos Estados Unidos, visitou a CIA,
visitou o FBI e ficou socado por lá mais de 6 dias. Eu pergunto aos senhores, qual foi o juiz na história do Brasil? Juiz de primeira instância, lá de Curitiba, que teve essa aproximação com a CIA, com o FBI? Me conta aí. Existe isso? Mas ele foi. Foi como ministro e foi sem ser ministro. E continua sendo a preferência do governo norte-americano. Por isso ele foi trabalhar numa empresa norte-americana que cuida exatamente do bagaço da Odebrecht, a empresa que ele quebrou. Vê se não é incoerente isso. E lá ele foi convencido a retomar a candidatura. Porque Bolsonaro faz um governo tão ruim que os norte-americanos entenderam que com a força da Rede Globo, do jornal Estado de São Paulo e da Jovem Pan, e com o povo o chamando de mito, porque mito é quem faz alguma coisa extraordinária. Bolsonaro é tido como um mito porque apenas quer mandar matar o outro, botar a arma na mão. Virou mito. Quer dizer, você tem que ser idiota para chamar Bolsonaro de mito, né? E idiota no Brasil tem muitos. Não fosse assim, Bolsonaro não seria eleito. E aí, meus caros e minhas caras, a história é essa. Nós vamos ainda para mais uma parte, para finalizar e eu dizer a você por que as eleições de 22 é a mais importante da história do Brasil. Mas eu gostaria apenas que você ouvisse esse vídeo e os outros 4, para que você entenda como é que funciona a política. Que nem sempre na política é o que parece ser. Não existe nada definido na política. E é por isso que ela é política. Porque precisa ter discussão, tem 2, 3 lados, e vai vencer aquele que não tiver preguiça de pensar e de lutar. Bom dia.